Ontem estava analisando provas de alunos, de clientes meus que foram para reciclagem e percebi que nossas aulas particulares têm surtido efeito e têm melhorado bastante o desempenho das pessoas com maior dificuldade em fazer a prova do Detran. O problema é que ainda falta muito, né? Falta as pessoas terem um pouquinho mais de atenção na hora de responder as questões. Mas, por exemplo, a cliente ontem ela fez a prova das 21 questões que precisa acertar para atingir os 70%, ela acertou 20. Ou seja, das 30 questões, que pode errar 9, ela errou 10, ficando aí pelo acerto de uma questão. E aí eu avaliei a prova dela, percebi que, de fato, para pessoas leigas, motoristas do dia a dia, que já tem né, um pouco mais de idade, que daí já não estão mais no mercado assim estudando e tudo mais, tem um pouco mais de dificuldade, o curso que eu estou dando, ele está realmente dando uma relembrada muito boa na questão da legislação de trânsito. Mas tem coisas que é do nosso dia a dia e o puxãozinho de orelha que eu dei ontem com relação à prova do Detran foi uma falta de atenção, que pode acontecer com qualquer pessoa e que daí por isso que eu trago esse conteúdo aí para vocês não perderem o foco e não errarem em questão por falta de atenção. Duas questões que ela poderia ter acertado com certeza, que foi uma falta de atenção, às vezes pelo nervosismo. Então, o fator nervosismo de ir para a prova, controle, né? Erros de questões que ontem eu avaliei. Qual o número do telefone do SAMU? Qual o número do telefone do bombeiro? Né? Então, SAMU 192, bombeiro 193, Polícia Militar 190. A cliente respondeu nessas duas questões, qual o número de emergência do SAMU, que foi, ela respondeu que é o 190, né, que é o da Polícia Militar, errou a questão, e quando veio a questão da pergunta qual o número do telefone do bombeiro, ela também colocou 190 na hora da resposta, também errando, né? Se ela vai lá e acerta pelo menos o número do bombeiro na hora da resposta, tá lá, aprovada com 70%. Gente, número de emergência de SAMU e bombeiro é algo que é imperdoável a gente errar, é imperdoável. Isso as crianças aprendem já na escola. Você tem que ensinar isso dentro da sua casa, você precisa saber, né? Quando acontecer algo dentro da sua residência e você precisar de ajuda urgente, você não pode ficar em dúvida no que ligar. Então, bombeiro número 93, SAMU número 92. Outras questões, né? Por exemplo, aqui ó, eu vou ler uma questão para vocês. O condutor, ao dirigir um caminhão numa rodovia de pista dupla, sem sinalização e de regulamentação de velocidade, poderá trafegar com seu veículo no máximo? Essa é uma pergunta técnica, essa é uma pergunta que não dá para a gente chutar, a gente precisa ler a parte da apostila, né, a parte da legislação, onde fala das velocidades das vias. Então eu tenho, quais os tipos de vias que eu tenho? Primeiro elas subclassificam-se em estradas e rodovias, né? Então a gente tem estrada é a a via rural não pavimentada, e rodovia é a via rural pavimentada. E a gente tem as vias urbanas, né? Então das urbanas a gente tem via local, via coletora, via arterial e via de trânsito rápido. Aqui a pergunta diz: um condutor ao dirigir um caminhão numa rodovia de pista dupla sem sinalização, a velocidade padrão de rodovias no sentido via rural pavimentada é, para ônibus e caminhão, veículo pesado, 90 km por hora, e para os demais veículos 110 km por hora, como velocidade máxima permitida. Tá? Isso não quer dizer que lá na rodovia não possa ter uma placa
te exigindo a placa de regulamentação, né, a vermelha redonda, que é de regulamentação, com uma velocidade dizendo 100 km por hora veículos leves, 90 veículos pesados. Ou ela pode estar dando um limite de velocidade de 80 km por hora para veículos leves, 60 para veículos pesados, porque nós estamos falando de uma legislação que define a máxima. Mas essa máxima pode ser diminuída pelo órgão com circunscrição sobre a via, conforme ele avalia a necessidade da segurança daquela via, né? Então a gente tem dentro da prova do Detran a parte da legislação, que é a parte teórica, né, do conteúdo, e na prática a gente tem aquilo que a gente visualiza na hora de estar dirigindo. Né? Então, quando a gente vai para a prova do Detran, esquece o que é o dia a dia na rua, né? E vai focado no que é a legislação. Então, nosso curso, ele traz para vocês toda a parte da legalidade, a parte técnica. Eu passo o passo a passo de como vai ser feito ali a questão da prova, como é feito a questão da prova lá no Detran e todas as dicas da parte técnica, da parte teórica, aquela parte que não adianta pensar no teu dia a dia, porque lá no teu dia a dia tu não vai saber responder a resposta conforme é o que está escrito na legislação, tá? Uma outra pergunta aqui, ó, vamos ver nessa prova aqui que eu tô avaliando, que a pessoa errou, vamos lá, numa outra questão. Aqui eles colocaram um desenho, tá? Eles colocaram um desenho de 2 cruzamentos, uma linha no meio que é uma avenida com 2 cruzamentos nessa avenida e a pergunta diz: o cruzamento está sinalizado conforme representado na figura ao lado, né? Daí a pessoa vai estar com isso na tela, vai estar olhando. No quarteirão, entre as esquinas A e B, daí tem a legenda ali na figura, o trânsito é permitido para, né? Então ali mostra uma plaquinha, aquela placa de regulamentação, que é a vermelha redonda, com carrinho, e o carrinho está cortado com uma tarja. E a pergunta diz: entre as esquinas A e B, o trânsito é permitido para. E tendo essa placa de carrinho cortado, né? Aí a alternativa A diz: caminhão apenas, qualquer tipo de veículo, automóvel apenas ou ônibus apenas. Ali fala na plaquinha que ela vem dentro de um quadrado, tem o carrinho cortado e está escrito na placa: trânsito de ônibus. A resposta que a cliente colocou foi qualquer tipo de veículo, ou seja, olha a falta da observação. Na própria placa está escrito um carrinho cortado, que é o desenho, e do lado do carrinho estava escrito trânsito para ônibus. A resposta, a letra B, ônibus apenas, né? Então a resposta certa era a letra B, ela colocou letra C, qualquer tipo de veículo. Ali a gente já vê que não é para qualquer tipo de veículo, porque a própria placa já corta o carro. Né? Se de repente tem uma placa cortando uma moto, ou ciclista, ou pedestre, é porque ali não pode o trânsito daquele específico que tinha na placa. Então a falta de atenção às vezes é na própria pergunta, né? E aí avaliando a questão. Numa outra pergunta aqui que ela errou também, dizia também uma figura ao lado que representa a sinalização com marcação de área de conflito. O que é área de conflito? Aquela marcação no meio que a gente chama de quadro amarelo, né? Então a gente tem um cruzamento de vias, faixas de pedestre em todas as 4 junções ali daquele cruzamento e aquela caixa amarela no meio. Aquilo é chamado marcação de área de conflito. Tendo ou não tendo a caixa amarela pintada no meio, ali a gente não pode ficar. A gente sabe que o meio de um cruzamento nós não podemos ficar. Então, quando eu tô no trânsito, eu vejo o sinal verde para mim, mas vejo que tem muito fluxo de veículos à minha frente, eu vou ficar onde? Atrás da marcação de retenção, aonde eu não vou passar o meu veículo para não correr o risco de ficar em cima de faixa de pedestre ou mesmo dentro da marcação da área de conflito, se eu não tiver um espaço suficiente após o cruzamento para seguir. A pergunta diz:
Parar o veículo na área do cruzamento de vias, prejudicando a circulação do veículos e pedestres, é uma infração de que natureza, né? Essa é uma pergunta bem técnica também. Vai ter que dar uma lida lá onde fala sobre as infrações. A resposta correta dessa questão dizia: é necessária, devendo ser pintada de cor amarela. A resposta errada: é necessária, devendo ser acompanhada da placa de regulamentação. Então, não, né? A marcação de área de conflito, ela não é necessário ter uma placa exatamente lá colocando ela. Basta que eu tenha um cruzamento e que se esse cruzamento estiver demarcado, seja de cor amarela, mas se ele não tiver demarcado, da mesma forma eu não posso ficar lá dentro daquele cruzamento, tá? Vamos ver alguma outra aqui que ela tem errado também. Ó, aqui placa A42A é a placa que adverte o motorista, né? A placa quadrada, que é quadrada, apesar de ser viradinha aqui, né? É uma placa quadrada. E a flechinha que é a do lado direito, que é por onde nós transitamos no Brasil, né? Pelo lado direito da via. Então, se eu vejo uma placa que tem duas setinhas, né? Ó, uma que vem ou uma que vai, né? Depois eu vou deixar a placa aqui. O que acontece? Eu sempre vou me orientar pela flechinha da direita, porque é onde eu estou seguindo. Uma placa de advertência, ela está aqui no meu lado direito, eu estou dirigindo, estou vendo a placa amarela, ela está me dizendo, opa, à frente haverá tal coisa, à frente haverá um perigo, ela alerta, ela adverte, né? Então, se eu tenho um símbolozinho no meio, aquela bolinha no meio que dá a entender que vai existir um obstáculo no meio dessas pistas, então se a primeira flechinha aqui, a que está no meu lado direito, tiver a pontinha antes desse obstáculo, quer dizer que vai lá na frente iniciar uma pista dupla, né? E se eu tô nessa mesma plaquinha, só que a flechinha já passou e eu tô com a ponta dessa flecha, né, dessa setinha passando o obstáculo, quer dizer que já acabou o obstáculo que dizia que era pista dupla. Então eu tenho o início e tenho o fim. Por quê? Porque eu tenho que me observar sempre ao meu lado direito e essa flechinha é a via onde eu tô, né? A ponta dela me diz o início e aquela partezinha ali onde ela já passou fala o fim. Então tem que tomar cuidado, porque a interpretação da placa muitas vezes faz você acertar ou errar a questão.